Esperando aqui, 5. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui fazendo o programa por gravação, né? Nós estamos gravando na véspera, no dia 23. Já são aqui 18 horas, porque tanto Natal quanto Ano Novo, os meninos aí precisam tirar suas folgas, né, com a família, e nós estamos fazendo de véspera a gravação. Então, como sempre, nós damos sempre um bom dia a todos os ouvintes que nos estão acompanhando nas ondas do rádio, seja em Leopoldina, seja na região aonde a rádio aí alcança, aos lares. Nesta manhã, né, que será maravilhosa, com certeza, independente de chuva ou sol, sempre é benéfico um ou outro. E nós temos sempre que agradecer tanto os ouvintes quanto os nossos patrocinadores, que sem eles, há 15 anos aí nós não estaríamos aqui na rádio. Bom, o programa de hoje está recebendo a Carmen de Santos Dumont, que vai falar um tema que não foge à época específica, né? Que não é Papai Noel. A época não é Papai Noel, né? Não é questão comercial, a época é outra. Então, o tema de hoje vai abordar Jesus veio ao mundo. Mas eu tenho certeza que a Carmen vai abordar de uma forma interessante, né? E a gente aqui vai estar fazendo provocações durante a programação, nessa 1 hora que nós estamos conversando aqui. Então, bom dia a todos, bom dia àqueles que estarão na técnica, né, na rádio, e bom dia, Carmen, né? Falando aqui como se fosse amanhã de sábado, né? Bom dia. É verdade. Então, aí um bom dia, né? É bom sabermos que vamos amanhecer aqui na Terra. Bom dia para todos. É uma alegria estarmos aqui nessa oportunidade, principalmente, né, nesse momento em que muitas das vezes, como o Sandro Omar colocou, nós ficamos muito presos a questões de convenções, principalmente a nível comercial. E, como se diz, a cereja do bolo, em algum momento, ela é esquecida, né? Então, essa nossa conversa dessa manhã vem nos proporcionar essa lembrança, né? E o nosso objetivo é realmente buscarmos, no entendimento de cada um, essa presença em nosso meio. É exatamente o tema que nos fora proposto: Jesus veio ao mundo. Então, nós estamos aí exatamente para levarmos a um questionamento pessoal de como que nós sabemos disso. Né? Porque o tema é esse: Jesus veio ao mundo. E aí eu gostaria que cada um parasse para pensar como que a gente sabe dessa notícia, né, que Jesus veio ao mundo. Porque quando nós tratamos de alguma situação, de algum evento que não é contemporâneo, ou seja, não é ali da nossa época em que nós estamos ali vivenciando a nossa atual existência, como é que nós podemos afirmar? Jesus veio ao mundo. Como que nós sabemos disso? Como que nós ficamos sabendo? E quando se trata da historicidade de Jesus, né, da vida de Jesus, quem nos traz essas informações são os quê? São os evangelhos, né? Está ali, o Novo Testamento é exatamente isso, que vem nos trazer notícias de Jesus. E quem nos traz essas notícias, esses relatos? Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, são pequenos livros, os evangelhos não são livros muito grandes, mas eles narram a existência de um ser, né, fenomenal. A estadia, no caso de Jesus na Terra. E permanece até hoje, esses relatos permanecem como a maior história jamais escrita na humanidade. Né? Foi a mais concisa proposta que nós tivemos até hoje de transformação humana. E numa simples estratégia, né, de revolução para mudar as estruturas da Terra, nós temos aí cada versículo, né, nos oferecendo de forma visível e de forma oculta uma mensagem que pode ser penetrada, mas porém de forma variada. Por que a gente está dizendo assim que toda essa mensagem de Jesus que nós temos aí nos relatos dos evangelistas, por que ela pode ser penetrada assim de forma variada, no sentido de ser, às vezes, um pouco oculta, um pouco evidente,
né, oferecendo aí uma versatilidade, né, de uma interpretação visível e de uma interpretação oculta. Oculta no sentido de uma interpretação pessoal, porque se nós formos observar na leitura, no estudo, no entendimento do Evangelho, nós temos o quê? Um entendimento imediato, que é como se fosse assim abrangente, né, para todos aqueles que tenham contato com essa notícia de que Jesus veio ao mundo, ali contida em todas as passagens do Evangelho, mas também nós temos um alcance e uma interpretação oculta no sentido dela ser pessoal. O que é isso? Porque nós temos uma mensagem que, para mim, pode trazer um aspecto de uma vivência, de algo que me complete num determinado sentido. De acordo com o quê? Com a minha vivência, com as minhas necessidades, com a minha busca pessoal. E a partir do momento que a gente fala que é busca pessoal, nós estamos o quê? Individualizando essa interpretação, individualizando esse alcance do Evangelho. Eu não sei se eu me fiz entender, e aí eu gostaria que o Sandro Omar fosse a voz dos ouvintes, né, no sentido assim, de nos auxiliar para sabermos se estamos assim sendo claros no nosso objetivo. Então, esse sentido que nós colocamos como oculto, mas é no sentido assim de que vai depender muito de quem está ali naquela busca, naquele contato com o Evangelho. Eu não sei se eu me fiz entender. Porque não, está claro. Não é? Tá claro, sim. Porque a gente tem aí, quando se fala em Natal, né, tirando a questão de Papai Noel, que nós já falamos no início, e tirando essa questão comercial, e também é uma herança de outros povos, né, Carmen? A questão do Papai Noel aí não é uma herança brasileira, né? É uma herança de outros povos. Uhum. E também tem a questão de quando se nasceu, dia 25, se nasceu em janeiro. Então, não é essas discussões que nós vamos tratar aqui hoje, com certeza. Não. Né? Nós vamos tratar as discussões de Jesus nos nossos corações, como você frisou bem aí ultimamente. Inclusive, quando é, né, a gente pode até deixar essa pergunta no ar, né, Carmen? Quando é que Jesus nasceu para você? Aí fica a pergunta, né? Não é? Exatamente. Essa colocação que você fez tem tudo a ver com o que nós dissemos a nível dessa interpretação individual, porque, Jesus veio ao mundo e quem nos traz essa notícia são os evangelistas. Agora, nascer em nós vai depender de cada um. Vai depender exatamente do que nós dissemos em relação a essa mensagem a ser penetrada de forma variada, porque vai depender o quê? Da necessidade de quem busca essa mensagem. E aí, esse momento, sim, esse momento passa a ser o quê? Individual. Porque ele vai depender da nossa vontade, do nosso empenho, do nosso desejo de fazer esse nascimento de Jesus efetivamente acontecer em nós, né? Porque os evangelhos, eles são tesouros assim inesgotáveis, de sabedoria, de ciência, de amor, e que o tempo não consumiu. A gente sabe que existem muitas interpolações, o que é isso? Muitas adulterações, né? Mutilações que foram sofrendo nas interpretações aí através dos milênios, que, não obstante, não foram capazes de quê? De destruir, né, toda a mensagem, toda a riqueza que o Evangelho traz para nós. Então, isso já demonstra o quê? A consistência, a veracidade desses ensinamentos, o que é muito importante, porque quando nós falamos que a mensagem de Jesus ela é consoladora, essa vinda de Jesus ao mundo, ela tem exatamente esse papel, né? Esse papel consolador. Mas aí a gente se questiona também, que consolação é essa? Né? Como que nós compreendemos essa consolação? E a gente vai observar que a tônica dessa mensagem de Jesus é o quê? É a transformação do homem. Por isso que ela é consoladora, porque ela nos transforma,
porque em muitos momentos nós nos sentimos o quê? Muito aquém das exigências que o momento que nós estamos vivendo nos provoca, nos conclama. E quando nós nos permitimos, né, um mergulho na mensagem de Jesus, a gente encontra exatamente esse roteiro, esse ânimo, essa tomada de consciência que vai o quê? Nos enriquecendo e vai fazendo com que a gente tenha uma certa destreza ao lidar, né, com as dificuldades, porque toda essa vinda de Jesus na Terra, o que ele deixou para nós? Exemplos riquíssimos de renúncia, de abnegação, de caridade, de não violência, de dignificação humana, de iluminação da consciência, da moral, do pensamento. Então, ele foi com isso criando, ampliando, né, espaços na cultura e na conduta de todos os povos. E isso chega até nós através dos evangelhos. Então, são pérolas que realmente adornam, né, a cultura humana. E a vida de Jesus é a vida mais comentada de todas as vidas. Então, nós temos aí na história biografias notáveis, mas nenhuma comparada à história mais narrada entre todas as histórias, que é exatamente a vida de Jesus. E se a gente for observar, os evangelistas, eles têm características diferenciadas entre si. E isso é muito interessante, porque enriquece ainda mais, né, o evangelho, toda essa historicidade sobre Jesus. Porque a gente sabe que se nós pegarmos uma história e dermos para cada tipo, né, diversificado de historiadores para narrá-la, a gente vai observar na narração que uma certa identidade que as diferenciam, apesar de estarem tratando do mesmo tema. E isso acontece nos evangelhos. Por exemplo, nós vemos Lucas, como é que Lucas traz para nós a narração da história de Jesus? Ele situa os fatos com riqueza de detalhes e são muito fidedignos à época, a características do momento. A gente vê nas narrações de Lucas lá, nos dias de Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias. Mais adiante a gente tem lá, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Então, a gente vê que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, a gente tem um roteiro preciso sobre época, sobre costumes. E ele escreveu o seu Evangelho em grego castiço, desde o início, trazendo apontamentos que foram dados por Paulo, narrados por Paulo. Acredita-se que ele tenha conversado, dialogado com Maria, exatamente para pegar aqueles detalhes sobre a personalidade, sobre a infância de Jesus. Já se nós pegarmos o Evangelho de João, ele também foi redigido em grego, mas ele é chamado de espiritual. Por quê? Porque ele mereceu até Diógenes, que foi o pai da igreja do século III, com o seguinte comentário: ousamos proclamar que a flor de todas as escrituras é o evangelho dado por João. Não lhe pode perceber o sentido quem não tenha repousado no coração de Jesus ou não tenha recebido de Jesus Maria como mãe. Então, João, ele foi considerado o discípulo amado. Então, o seu evangelho ele é considerado espiritual porque ele transmite isso. Ele transmite esse Jesus irmão. Ele penetra nessa aura crística em toda a sua narração. Por isso que ele é considerado espiritual. Ele traduz, né, aquela sensibilidade e que acaba nos envolvendo. Então, por que a gente está trazendo aí esses detalhes? Para a gente se aperceber do material que nós temos. Porque quando a gente pegou o título, Jesus esteve no mundo, realmente, ele passou por aqui.
E como que a gente sabe disso? Como que a gente pode aproveitar de uma forma, né, extremamente produtiva para nós dessa realidade e dessa fatalidade, na verdade? Então, os evangelhos vêm nos proporcionando isso. E eles não, na verdade, os evangelistas, eles não foram historiadores, eles foram narradores. Eles trazem para nós, né, na verdade, as duas naturezas de Jesus. Aquele Jesus que esteve aí, que viveu como homens, e em contrapartida, o que? O Jesus, filho de Deus, porque ele veio trazer para nós toda uma nova perspectiva através, inclusive, a respeito de Deus, da divindade. Nós temos uma página muito interessante no livro Até os Fins dos Tempos, da Amélia Rodrigues, intitulada Sentinela Vigilante, que ela vem exatamente nos chamar a atenção sobre essas revoluções que Jesus trouxe para nós, sabe, a nível de conceitos. Eu não sei aí, Sandromar, se cabe alguma colocação que talvez você possa ter em mente, aí eu ter percebido, que algum ouvinte talvez gostaria de estar fazendo, em relação ao que nós dissemos aí, da percepção, do perfil que a gente traça de Jesus, através dos elementos que a gente tem para fazê-lo, que se encontra nos evangelhos, né? Porque a gente percebe que algumas pessoas gostam mais do evangelho de João, outras gostam mais do de Lucas, outras do de Marcos, Mateus, e a gente se questiona, por que essa preferência, né? Vou aproveitar na sua fala a questão do evangelho, e vamos pegar aí um dos evangelistas, vamos pegar Simão Pedro, né? Uhum. Não que ele tenha alguma fala a respeito, mas vou pegar o exemplo de Simão Pedro. Porque ele não é evangelista, a gente tem citações dele, né? O Simão Pedro tem um detalhe, um fato que vem a contribuir para a gente. Quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele ama, você me ama? Né? Uhum. Pedro, você me amas? Já prevendo um futuro de que Pedro seria ali uma questão de um medo humano que é normal para todos nós. E na noite, né, que prende Jesus e Pedro realmente nega Jesus 3 vezes. A gente pode falar, Carmen, de certa forma, pegando o exemplo de Pedro, que talvez Jesus não nasceu para Pedro lá há 33 anos, né, na era moderna, na nossa era cristã. Uhum. Mas pode falar que para Pedro, Jesus nasceu a partir daquela noite, que ele negou 3 vezes e que Jesus foi crucificado. Porque aquilo ali talvez foi o maior ensinamento para Pedro. Olha, Pedro viver com Jesus todo aquele tempo, né? Jesus fez a ceia com eles. Falou que alguém ia negar, falou que alguém ia trair. E nenhum deles acreditaram. Né? Uhum. Nenhum deles. Pois, no momento fatídico, nós temos aí a questão que é humana. Vamos falar que é humana. Todos nós podemos fazer as nossas afirmações, mas nos momentos de estresse, grande estresse ou grande medo, né, ou de algum outro elemento, nós realmente, às vezes, nos portamos diferente. Então, Pedro teve essa questão tão forte que na crucificação de Pedro, né, ele não se sente, como dizer, merecedor de ser crucificado normalmente, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima. E aí a música dos irmãos, né? Tim e Vanessa, né? Tim e Vanessa, Pedro, né? Se vocês quiserem ouvir a linda música de Tim e Vanessa, que chama Pedro, ela conta essa história maravilhosa. Então, para Pedro, o Carmen, Jesus pode ter nascido no coração dele a partir de ele ter negado Cristo 3 vezes, que ele tenha sido realmente visto que ele é falho, mas que a partir dali ele seria mais empenhado na questão da acreditar, né, na missão de Cristo e na missão que deixou para eles.
É uma provocação. Não, mas é isso mesmo, né? O que a gente, por isso que nós estamos dizendo que são identificações, né? Então, tem pessoas que vão se identificar com a história de Pedro, outros já vão se identificar com João, evangelista. Isso é muito, muito comum, é exatamente isso que eu estou chamando a atenção. Essas identificações, elas têm uma razão de ser. Por que eu me identifico mais com a história desse ou daquele personagem que esteve ali, que foi contemporâneo de Jesus? Porque, na verdade, a humanidade em si tem o quê? Tem muitas identificações. Então, nós sabemos que personalidades, né, de indivíduos que estiveram lá, que foram contemporâneos de Jesus, se encontram em nós ainda. Se assemelham a muitas situações que nós vivenciamos, e esses convites que Jesus fez a todos aqueles que estiveram ali, né, ele compartilhando aquele momento, são convites que são feitos até hoje. E se nós formos analisarmos, muitas das nossas atitudes estão semelhantes. A gente vai ver também, vai pontuar um pouco mais isso aqui nessa página que nós escolhemos da Amélia Rodrigues, exatamente mostrando para nós que passaram-se os séculos, mas que nós permanecemos ainda com algumas atitudes equivocadas, que ainda trazemos muitas dúvidas em nós, e, na verdade, Jesus veio ao mundo, mas ainda não nasceu em muitos corações. É isso que a gente percebe, né, a nível de humanidade. E ela começa a nos propondo uma reflexão nessa página que ela nos traz, para que a gente possa observar melhor essa passagem de Jesus pelo mundo, quando ele aqui esteve, que ele já começou trazendo, de imediato, uma nova noção, um novo conceito sobre Deus, porque até então, Deus era tido o quê? Como aquele ser temível, cruel, né? Vingativo, e a gente traz um pouco disso, porque quando nós, às vezes, pegamos, né, muitos colocando Deus como aquele ser como aquela criatura que está ali na cobrança, num tribunal, como se fosse... Punição, né? Nos punindo, né? Nos Não é, né? punindo, né? Aquele Deus que sabe colocar, vamos dizer um pouco lá, os pingos nos is, né? Então foi criando aquele temor a Deus, né? E tem muitos que falam, você não é temente a Deus. Poxa, você ia falar isso agora. Não é? A gente tem que temer a Deus para nós testificarmos a nossa fé, mas que fé é essa, né? Que crença é essa que vem do medo, né? Daquele ser que está nos julgando? Então, e foi Jesus que nos trouxe aí, veio tirar, né, toda essa concepção equivocada, porque foi Jesus que trouxe a imagem, o conceito de um Deus o quê? Misericordioso. Então, essa foi a primeira revolução que Jesus veio já provocando, né? Porque ele já veio ensinando que não, que Deus era o quê? Era um pai bom, de misericórdia, cujo amor era distribuído entre os ingratos, os crentes, os incrédulos. Então, ele começou a alcançar todas as criaturas. E isso, com certeza, o quê? Causou um certo incômodo, né? Ô, Carmen, eu queria aproveitar aqui, que está passando na minha cabeça aqui, se eu deixar muito, vou esquecer. Sim. Duas coisinhas, né? Uma é a questão temente a Deus. Tem gente que repete isso de forma automática, eu acho que nem sabendo o que significa realmente. Porque, como você falou mesmo, se você estudar o Evangelho, ninguém precisa ser temente a Deus. Você tem que temer a si mesmo, vamos falar assim. Né? Exatamente. Teme os seus atos, que esses que te julgam. Deus não julga ninguém, Deus não vai punir ninguém. Né? São seus atos que falam contra você. E a outra coisa, Carmen, também, falando isso, né, temente a Deus, que a pessoa fala isso automático, porque se ela realmente temesse a Deus, às vezes ela não fazia os erros, né? Os erros, por menores que sejam, já teriam sido do passado. Então, o temente a Deus fica uma coisa mais verbal do que de ação. A outra coisa é que muita gente acredita que Jesus vai voltar.
né? Bom, mas se Jesus veio e você não transformou, não fez nada, o ideal seria se ele voltasse para coroar a transformação da humanidade completa. Mas você vai voltar para sofrer tudo de novo, numa época de fake news, que todo mundo monta o que quer, e vocês não... tem gente que nem acredita no evangelho, não quer nem saber, não quer nem ouvir. Então, Carmen, Jesus pode voltar para quê? Vamos falar assim, temer a Deus sem você se mudar, esperar Jesus voltar. Qual o sentido dessas duas questões? É exatamente isso mesmo, porque a gente observa que a reflexão ela é quase ausente em muitas colocações e essas colocações elas vão num crescente e se transformam em posturas, porque às vezes as pessoas assumem realmente posturas sem um raciocínio. Então, consequentemente, passam a agir de forma assim autômata, sem uma consciência lúcida de comportamento. E isso é muito grave, porque de repente as pessoas estão assumindo realmente posições, levantando bandeiras, e se elas pararem para num processo de autoconhecimento, elas vão perceber que aquilo não corresponde à sua identidade real, aquilo que a gente traz no nosso ímã, no nosso íntimo. E como a Amélia vai traçando nessa reflexão sobre Jesus, e a gente acha interessante porque tem muito a ver, desde aquela época, com o que a gente está vivendo hoje. Porque ela coloca que quando Jesus aportou a terra, como é que estava Israel? Israel estava muito sofrida, porque tinha sido longos séculos de sujeição a outros povos guerreiros, que acabaram esmagando, né, mais de uma vez Israel. Então, isso deixou assim profundos sulcos, né, de desconfiança, de amargura, que foi ferindo o orgulho daquela nação e foi imprimindo o quê? Uma rebeldia sistemática. Então, eles se tornaram realmente um povo rebelde, né, revoltados. E a religião, naquela época, havia se transformado no quê? Num movimento político-social. Será que a gente está falando de algo que a gente não tem muita noção? Vamos perceber, vamos tentar fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje. Então, segundo o que a Amélia nos reporta, que se destacavam naquela época quem? Os chefes das sinagogas, os ricos, os fariseus. Então, todos eles tinham aquela tendência, né, de discussões, de poder, que eles consideravam um poder assim, sobre o outro mesmo, como se fossem detentores de forças espirituais, né? Então, o povo mesmo vivia sempre o quê? À margem de acontecimentos. E ficavam debatendo-se em outros problemas, né? Tentando sobreviver o quê? Aquelas circunstâncias funestas, agorentas. Então, era uma época em que tinha muito desemprego, tinha muita fome, os campos estavam cada vez mais desertos, ao ponto que Jerusalém e todas as cidades de grande porte se encontravam-se abarrotadas de pessoas desocupadas, empregadas, de aventureiros. Então, foi esse clima de intriga, né, que fomentava a tragédia, de insegurança, no qual o medo crescia, né? Foi nesse cenário, né, que a gente viu aí Jesus surgindo, né, aportando a terra. A fé nessa época era uma fé apática, né? Ela estava muito ligada ao comércio de aves, de animais que eram abatidos como ofertórios absurdos para a liberação dos pecados. Por quê? Porque eles tinham a divindade como aquele ser o quê? Cruel, aquela criatura que realmente ia condenar, que ia castigar. Então, eles tentavam agradar através de oferendas materiais, para que com isso eles tivessem uma garantia de perdão. Essa vinculação que eles tinham de submissão ao temor, né, sem um significado, uma fé significativa. E havia muita diferença nas classes sociais, que eram estigmatizadas pelos pobres, pelos sofredores, inclusive aqueles que eram detentores de algumas doenças, como a lepra, por exemplo, eles eram banidos da sociedade. Né? A gente sabe que tinha o quê? O vale, né, dos leprosos,
que eram para onde eram como que deportados mesmo, excluídos, aquelas pessoas eram excluídas da sociedade, porque, segundo eles, eram condenados por Deus, então eles não tinham nem os seus nomes eram retirados do rol dos vivos. Então, olha só o contexto, né, de quando Jesus aportou a terra. O que ele encontrou? Foi nesse contubérnio social que apareceu Jesus. E o que ele fez? Aí é onde a gente começa a perceber, né, toda as suas parábolas, que vinham exatamente tratando o quê? Dessas vivências, dessas particularidades, dessas criaturas que estavam realmente à margem da sociedade, e ele vem o quê? Ele vem ser aquela voz amiga, aquele ombro amigo. Então, realmente, ele foi começando a criar uma certa revolução, até mesmo a nível social, porque ele veio dizer para nós que não tinha esse Deus vingativo, não, que todos nós somos irmãos, que todos tinham condição de sair, né, daquelas vinculações que muitas das vezes eram mantidas porque elas favoreciam um determinado grupo que não tinha interesse nessa mudança, né, de situação em função do domínio que possuíam, mas Jesus estava ali, ciente disso e muito capaz de ir fazendo, provocando essas mudanças, né? Daí a gente vê a razão pela qual a sua história é considerada até hoje a história ímpar. Nenhuma outra biografia alcançou, teve o alcance da historicidade de Jesus. Então, a gente vê que isso tem uma razão de ser, porque realmente ele veio, quando nós temos aí a verdade que liberta. Eu não sei se todos nós alcançamos a veracidade dessa afirmação, né? Que realmente Jesus veio trazer a libertação, aquela verdade que libertava, e libertava mesmo, a nível de vinculações materiais, libertando as consciências que estavam ali presas, né, a muitas subjugações que fazia com que o ser perdesse a própria dignidade de vivência. Então, isso é muito interessante, porque muitas pessoas... Carmen, Oi? aceitando aí que você fala isso tudo, né? Lógico, você está contextualizando a época que Cristo geralmente pisou na Terra. Uhum. Mas quando você falava, exceto a questão dos leprosos aqui, hoje não é diferente. Muitas coisas que Sim. Jesus encontrou na época não é diferente. As diferenças sociais, né? Uhum. As questões de rico com pobre. Algumas doenças também são, né, consideradas aí, a pessoa fica com certo receio, igual teve na Covid, que tem gente que quase jogou álcool na sua cara. Então, quando você falou aí que os leprosos não entravam nesse contexto que você está colocando aí, entra sim. Também, mas assim, não tem um vale hoje, mas você tem os núcleos. Hoje tem um tratamento mais humanizado, né? Vamos falar assim. Mas as questões mazelas humanas estão aí. E aí novamente, a gente fala, né, Carmen? Não tem como Jesus voltar, porque nós não aprendemos nada com o que ele veio. Lógico que não aprendeu como todo, mas cada um vai se despertando no momento em que a dor alcança, né? E ele vê realmente que aquilo ali é uma saída. Então, nós estamos hoje num mundo que temos avanços sociais, coletivos, temos questões humanizadas, por exemplo, o leproso tem tratamento, né? A AIDS hoje, que poderia ser considerada também, né, Carmen, como se fosse uma coisa similar, também tem um tratamento à altura, tem o Estado abriga, o pobre hoje, vamos falar em termos no Brasil, mesmo que seja pouco, ele hoje tem algo que dá uma certa assistência, uma assistência, mas tudo isso nós avançamos, né, Carmen? A questão moral é a mais importante. É verdade. Então, o que Jesus trouxe para nós, dentro das parábolas, dentro
das falas dos seus evangelistas, dos seus apóstolos, são profundas histórias de questões morais, né, Carmen? Sim, e por isso que o evangelho é tão importante, porque ele acaba sendo contemporâneo. Ele serve para as diversas situações que nós vivenciamos, porque apesar dos tempos terem passado e algumas particularidades tiveram alguma alteração, como você falou, hoje a gente não tem o Vale dos Leprosos, é verdade, mas a gente ainda vê muita discriminação acontecendo em diversas circunstâncias. Então, por isso que os evangelhos, eles não se tornam assim defasados, não é uma coisa que uma leitura caótica, vamos dizer assim, está sempre na atualidade. Por quê? Porque Jesus veio trazer para nós o que? Um roteiro de vida. Mas não foi um roteiro para aquela época, foi um roteiro para a humanidade. Então, consequentemente, não são relatos que se perdem na poeira do tempo, muito pelo contrário, eles estão sempre atuais. E um detalhe dentro disso tudo, porque você viu, nós trouxemos aí de forma bem ligeira como que estava a sociedade, o panorama, né, político, social que Jesus encontrou. E ele veio trazendo mudanças, porque antigamente, nessa época, quem tinha a voz? Era só os autores da lei, aqueles chefes de sinagogas, senadores romanos, né? Exato. E o que Jesus veio trazer? Ele veio ouvir a todo mundo e veio deixar claro para as pessoas: olha, todos vocês têm condição de ter um lugar ao sol, vamos dizer assim. Então, o que ele criou com isso? Ele começou a criar uma certa inveja. Daí a gente começa a compreender o porquê de que Jesus foi tão perseguido, né? A intriga começou, aquela intriga urdida, né? Começou a tecer aquela rede maligna de interesses. A gente vê várias passagens em que eram realmente tecidas armadilhas para que Jesus fosse pego em contradição, e aí sim, né, vir a ser ridicularizado e colocado em xeque todos os ensinamentos, né? Com aqueles questionamentos que ele teve, a quem que deveria servir, se era Deus ou Mamon, e uma série de outras situações em que o objetivo era realmente o quê? Ridicularizar Jesus. E qual que foi a postura de Jesus nesse tempo todo? Foi a tranquilidade do justo e a coragem do herói. Ele se permaneceu fiel, no caso, aí, a toda o seu messianato, né, a sua mensagem, aquilo que ele estava trazendo para nós. Então, com isso, o que a gente percebe aí em relação a todo esse trabalho, né? Que os homens, como até hoje, eles não abdicam, não mudam facilmente o quê? Os seus hábitos doentios, perversos. É o que o Sandro Omar estava falando agora há pouco. Apesar dos tempos serem outros, de já terem passado milênios, a gente observa até hoje que os homens ainda têm essa dificuldade do quê? Da mudança de hábito, né? Ainda permanece aquela desconfiança em relação até à própria mensagem de Jesus, porque a gente ainda encontra criaturas que, de uma certa forma, ainda se colocam na seguinte postura: mas isso é para Jesus, isso não é para a gente, como se Jesus não tivesse sido um ser aqui como nós, um ser humano que esteve exatamente encarnando em nosso meio para provar: olha, o que eu fiz, você também pode fazer. E tem muitos que ainda não conseguem, né, vencer essa desconfiança e acabam usando essa desconfiança como um mecanismo de justificação para a sua própria conduta. Que quando a gente fala, não, nós temos que mudar, temos que alertar para reais valores, o que a gente ouve muitas das vezes? Isso é para Jesus. Ou então, eu não sou Jesus, quem sou eu? Então, essa colocação não é para mim. A gente observa que isso, na verdade, são o quê? São subterfúgios, são fugas
para que o indivíduo não mude a sua conduta. Aí coloca Jesus num patamar inacessível a todos nós, como se nós jamais conseguiríamos alcançar a evolução que um dia ele alcançou. E não, essa não foi a mensagem que ele veio trazer para nós. Muito pelo contrário. Ele encarnou em nosso meio para nos provar que temos condições, dentro do nosso processo evolutivo, de sermos o que? Autênticos no mundo. É o que a Joana nos diz, né? Estar no mundo sem ser do mundo. A gente tem condição de alterar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. É isso que a gente tem que buscar na mensagem de Jesus. Porque quanto mais nós nos distanciamos dela, no sentido de que nós não somos capazes de darmos os mesmos passos que Jesus deu, então a mensagem dele se torna o quê? Inócua. Entendeu? Não faz sentido. Então, nós temos que estarmos atentos a isso, a essas posturas, porque de tanto a gente afirmar aqui, isso é quem sou eu, isso é para Jesus, eu não estou nessa condição, e a gente começa a entrar naquele processo de vitimização, e se autodesvalorizando, se subestimando na capacidade de vencer, lutar. Então, a mensagem deixa de fazer sentido em nossas vidas. Você concorda comigo, Sandra? Concordo, vou até aproveitar aqui a sua fala, que me veio uma ideia na cabeça. Quando você fala assim, isso para Jesus, eles estão transferindo o problema, né? Esse problema não é meu, está na minha porta, mas não é meu, é dele, então ele que vira para lá. E a gente tem que lembrar que as transformações mais profundas da sociedade começam com pequenos gestos, né? Sim. Se todos começarem com pequenos gestos, você transforma o modo coletivo de ser, né? Como, por exemplo, todos nós ficamos admirados porque os japoneses limparam o estádio na Copa do Mundo. Olha, para nós ficamos assustados, né? Porque admirados, porque nós jogamos papel no chão. Mas no Japão eles não jogam papel no chão, eles jogam papel no cesto. Os meninos da escolinha, já com uns 10 anos, já lavam os banheiros, já arrumam as roupas, já faz tudo. Então, eles têm uma transformação, um exemplo de disciplina. Lógico que é uma disciplina que eu falo aqui corriqueira, mas nós estamos falando em disciplinas mentais morais, né? De não deixar fazer atos que Jesus nos trouxe como exemplo. Vamos dar um exemplo, Carmen? As parábolas, você fala que são atuais. A parábola mais atual que você pode colocar hoje é o bom samaritano. O bom samaritano. Né? Será que estamos sendo realmente bons samaritanos? Né? Ou seja, estamos parando para olhar com aquele que está ali deitado na marquise e pedindo esmola? Né? Não para dar esmola, mas para perguntar por que ele está ali, né? A questão não é dar o que ele quer, é perguntar, entender, e tentar de ajudar da forma. Né? E outros exemplos mais, né, que Jesus nos traz, por exemplo, o conhecimento no poço de Jacó. Né? Quando ele fala com a samaritana, se ela beber a água da vida, né, ela nunca mais terá sede. Ou seja, não estamos falando de conhecimento, não estamos falando de informação, não estamos falando de coisas básicas que auxiliam a nossa retidão moral. Então, muitas coisas que você está falando remete a isso, né? Eu estou vendo aqui na minha rua um certo problema, né? Eu não vou chamar a prefeitura, não, o vizinho que chame. Né? Então, assim, eu vou deixar para o outro. Eu estou vendo ali o cara mexer com o outro ali, tem um pão de droga aqui, não vou mexer, isso vai dar um problema para mim. Mas será que nós estamos vivendo coletivamente, um pensando no outro? Será que ou só nós estamos pensando em nós, né? Então, toda essa fala que veio do mestre no Evangelho e nas parábolas, que eu acho fantástico, as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são maravilhosas. São roteiros de amor, que você falou, e roteiro moral. Lembrando também, né, Carmen, que você falou ali, nós falamos dos leprosos lá de outrora e de hoje, como se lá atrás, se eles fossem punidos por Deus por não merecerem algo, e totalmente ao contrário, né? São questões de resgates individuais, né? Que a gente sabe hoje, através da doutrina espírita,
que cada um tem a seu acerto consigo mesmo, porque Deus não vai punir ninguém. Né? E o Evangelho nos traz isso. Claramente, se você observar, tem aquela passagem, né? Não, perdoa enquanto está caminhando com ele, para que o juiz não te julgue e te jogue numa cela. Uhum. Então, temos dezenas de fatos, de exemplos, que podemos perfeitamente aplicar hoje, lembrando que veio aquele que vai dar a salvação. Ele não vai nos salvar, ele veio trazer a salvação, veio nos dar a salvação. E o dia que ele nascer em meu coração, serei salvo, não é assim? É isso mesmo. E então é nessa sequência que a gente observa que o fato de Jesus esteve na Terra, eu mudaria um pouquinho essa frase para falar Jesus está. Tá. Ele está no sentido de que a sua mensagem ela é muito presente no nosso viver. Ela nos atende a todo momento e nas mais diversas circunstâncias e necessidades. E a gente tem que parar como na época, né, de Jesus, o que ele encontrou muito, que as pessoas, muitas das vezes, permaneciam ao seu lado só por simples interesse. Então, a gente tem que parar de fazer da mensagem que Jesus nos legou, do Evangelho, um leque de satisfação aos nossos próprios interesses. Porque, muitas das vezes, a gente se diz assim, defensor do Evangelho, amante da mensagem de Jesus, quando nos convém. A gente ainda traz muito disso, porque a gente começa a utilizar da mensagem como um subterfúgio até de fuga para encararmos a nossa própria realidade. Então, muitos dos que se acercavam de Jesus tiveram essa postura. A Amélia nos traz a reflexão de algumas passagens e a gente começa a perceber o quanto de nós tem nelas, o quanto da nossa personalidade ainda traz essa circunstância. Igual ela nos lembra que em uma determinada oportunidade, um desses que o seguia, ele pediu: Senhor, manda que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Olha só, a criatura estava do lado de Jesus, mas querendo que Jesus resolvesse o seu problema. Quanto de nós, às vezes, procura o evangelho, procura o amparo espiritual, rogam aos benfeitores para que resolvam os nossos problemas. A nossa súplica não é no sentido de que nos dê uma consciência lúcida para que tenhamos decisões de bom senso, não, é sempre assim, resolve para mim. A gente implora para que a solução surja, mas não para que a gente faça aquilo acontecer. E qual foi a resposta de Jesus? Quem entre vós me elegeu juiz de vossas causas? Porque ele não estava ali para julgar ninguém. Não era essa a situação. Ele estava ali para dar-nos condição de assumirmos os nossos próprios problemas e irmos nos desvencilhando, né, das nossas amarras, das nossas limitações. Numa outra ocasião, o que aconteceu? Um jovem que o ouvira se sensibilizou com seu discurso, então propôs: eu gostaria de seguir-te, mas antes devo enterrar o meu pai que morreu. O que Jesus fala? Deixa os mortos que cuide e enterre os seus mortos. Quanto a ti, busca primeiro o reino de Deus. Então, a gente vê que esses entraves, eles ainda têm até hoje. Naquela passagem também, em que ele está ali dialogando com o jovem rico, que também ficou fascinado, né, com todo o discurso de Jesus, o que ele disse? Gostaria de ir contigo, mas tenho uma corrida amanhã. Olha o interesse pessoal na frente. Após a vitória, estarei ao teu lado. Mas Jesus, já vendo muito à frente, o que ele diz? Vem agora, amanhã será tarde demais. Então, o que a gente observa? Que até hoje nós temos posturas muito semelhantes, porque na atualidade tumultuada que nós vivemos, né, nessa sociedade tumultuada, o significado da presença de Jesus, o convívio com ele, né, através dos seus ensinamentos, ainda exigem de nós o quê? Novos padrões comportamentais. E temos que prestar atenção nos nossos reais interesses. O que está em jogo em função das nossas paixões,
ainda agressivas, ainda alcevajadas. O que está acontecendo, né? Nós temos que dar uma pausa na nossa reflexão, a gente tem que fazer um silêncio interior, né, para que a gente, nesse momento mais tranquilo, de espera, a gente possa ter realmente uma ideia do significado dessa convivência com Jesus através do seu Evangelho. O Evangelho tem que fazer luz em nossas vidas, tem que realmente ter uma participação nas nossas emoções, no nosso sentimento, porque aí sim, todas as motivações sociais, o caos social que a gente vive, e ainda muito engendrados em corrupção, e uma série de situações que a gente fica aí, né, em situações aguerridas, e a gente fica, meu Deus, por quê? Nós estamos no mesmo momento existencial, todos nós fomos criados aqui para sermos felizes, esse é o nosso fanal, e a gente fica aí se degladiando, se entregando a lutas que não fazem sentido, e que muitas das vezes promove o quê? Um distanciamento entre as pessoas, rixas desnecessárias, e a gente acaba retardando o nosso processo evolutivo. Para quê? Então, Carmen, né? Pode falar, desculpa. cortar aqui, não, foi bom. Mas a gente está chegando no finalzinho, né? Mais uns 5 Sim. minutos aí, ou 6. E para a gente fechar, eu queria só provocar mais uma última vez. Uhum. De tudo isso, né, que você falou, e gostei muito de você ter falado essa questão, né, de deixar para Jesus as coisas resolver. Uhum. Nós também estamos entrando agora numa época de promessas, né? Isso. As famosas promessas, né? E a parte nossa a gente não cumpre, quer que outra parte cumpre, né, Carmen? Então, uns 4 minutinhos aí, Carmen, vamos falar das promessas. Realmente. A real promessa que a gente deve se dedicar, e já que realmente nós temos aí, né, como se fosse um atavismo de quando nós estamos nos aproximando do começo de um novo ano, isso, na verdade, é só como se diz assim, um incentivo, né? Porque nós somos movidos realmente a circunstâncias, situações que acabam nos provocando determinadas atitudes. Então, que esse, apesar de ser uma formalidade, mas que se ela tiver um significado de incentivo, que aproveitemos, então, todo esse atavismo, todo esse hábito, todo esse costume, para transformá-lo numa proposta real, para que a gente depois não caia naquela mesmice, né, que a razão acaba nos levando à conclusão, depois tudo volta ao normal, e volta tudo a mesma coisa, e volta ao que era, e nada mudou. Nada mudou porque a nossa proposta não foi real. Porque a partir do momento em que tivermos, em que efetivarmos uma proposta real de mudança, nós vamos ver resultados, sim, porque nada foge a uma realidade, à verdade. Se nada mudou até agora, porque as nossas propostas não foram verdadeiras, porque a partir do momento em que elas se tornarem verdadeiras, a gente vai ver a mudança, com certeza. E aí eu não sei, Sandra Marra, eu deixo aí, eu tenho um poema aqui do Tagore, que é dedicado a Jesus, né? Intitulado Ao Meu Senhor. Se você achar conveniente, eu passo. Se não, a gente agradece aí a atenção e deixa aí o final por sua conta aí. Nós temos mais uns 4 minutos, você pode fazer o poema aí como mensagem final, Carmen. Então tá, a gente agradece mais uma vez a oportunidade e fica então a mensagem de Tagore, que foi, né, o Prêmio Nobel de Literatura, em que ele diz assim: ao meu Senhor, e ainda que eu ouvisse todas as melodias do mundo, nenhuma seria mais bela que a voz do meu Senhor chamando em meu coração. E ainda que eu cantasse a mais bela canção, a ela faltaria melodia e compasso diante do melodioso chamado do meu Senhor. E ainda que eu tivesse o mais doce dos risos, nada seria diante do meigo fugir do sorriso do meu Senhor. E se eu andasse por todos os caminhos e as mais ásperas estradas eu partilhasse, outra vez eu
as andaria para encontrar o meu Senhor. E ainda que eu nada possuísse, nem um lar ou um jardim, nem mesmo uma única rosa, ainda assim minha sorte seria ditosa, pois tenho o meu Senhor. E se eu viver 1000 vidas e outras tantas viver ainda, nem mesmo assim saberei dizer como é grande o meu amor que sinto pelo meu Senhor. E se eu me perfumasse de murta e jasmim, sândalo ou pinho, nem assim estas fragrâncias lembrariam o suave perfume do meu Senhor. E ainda que eu usasse veludos e sedas, e a casa adornasse com mais rico cetim, nem assim seríamos dignos do meu Senhor. E as palavras que eu falasse, por mais belas que fossem, pobres seriam para descrever o que o meu Senhor faz por mim. Transmuta-me em cântaro, e cântaro sou para recolher a chuva e saciar a sede. Transforma-me em planta, e planta eu sou, fazendo nascer em mim a rosa perfeita do amor e da paz. Versos, Senhor, eu te faço, músicas para ti eu canto, lágrimas eu choro em riso que esconde um pranto de dor. Ah, meu Senhor, perdoa o teu cantor pelos versos tão pobres e palavras tão mesquinhas, de rimas pequenas para cantar-te todo o meu amor. Rabindranath Tagore. Carmen, eu só tenho que agradecer, né, a sua participação aqui hoje, trazendo para a gente esse conteúdo maravilhoso. Perdoa aí se minhas provocações aí foram desagradáveis em alguma parte, mas eu acho que alcançamos aqui um objetivo, né? E com certeza. A todos os nossos ouvintes, né, nós queremos desejar aí um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, né? Semana que vem estaremos na rádio ainda, mas será outro mediador, e que as uniões familiares não se deem apenas perante a comida e nem a bebida, né? Mas se deem também pela atitude fraterna um pelos outros, né? Não só as questões sanguíneas, como as questões também de familiares aí que a gente tem pelas amizades, né? Verdadeiras famílias através de amigos. Então, a todos os nossos ouvintes, um excelente Natal e um próximo Ano Novo, e que Jesus possa nascer no coração de cada um, né, da melhor forma e da forma mais oportuna, que venha a transformar a vida de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos, e Jesus nos abençoe.